E aqui o exemplo sobre o cálculo da energia potencial gravitacional, tá? Então diz assim: um bloco de alumínio de massa 5 kg é colocado no alto de uma escada de 30 degraus, de 25 centímetros de altura cada um. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e determine a energia potencial gravitacional do bloco em relação, letra A, ao solo e letra B, ao 20º degrau. Então aqui a gente tem a seguinte situação: a gente tem uma escada linda, assim, perfeita, né? E a gente tem, aqui vamos considerar o solo, ok? E supor que temos 30 degraus aqui nessa escada. 30 degraus. Degraus, tá? Cada degrau tem uma altura de 25 centímetros, ou seja, 0,25 metros cada um. Então, o bloco de alumínio, ele tá aqui em cima, flutuando, apoiado, tá? No último degrau, certo? Então, ele tá a toda essa altura aqui, ó, em relação ao solo. Na letra A, ela pede a energia potencial gravitacional em relação ao solo. Então, a gente vai levar em consideração a altura em relação ao solo. E quanto que é essa altura em relação ao solo? A gente vai fazer o cálculo, né? São 30 degraus, então 30 vezes a altura de cada um deles, que é 0,25 metros. 0,25. Isso aqui vai me dar 7,5 metros. Então, em relação ao solo, eu tenho 7,5 metros. Toda essa altura aqui. E aí, eu calculo aqui na letra A. Tá? Aqui. Energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes a altura. E aí, fazemos as substituições. A massa é 5 kg, a gravidade é para considerar 10, e a altura, como é em relação ao solo, então, 7,5 metros. E aqui eu vou ter um resultado de 375 joules de energia acumulado nessa altura, tá? Então, esse bloco de alumínio aqui, nessa altura, tá acumulando 375 joules de energia. E na letra B, ele quer saber qual vai ser essa energia acumulada em relação ao 20º degrau. Então, aqui em cima, eu tenho o 30º degrau, né? E se eu descer 10 aqui, eu vou ter aqui, mais ou menos, o 20º degrau, certo? Ok? E aí, qual é essa altura aqui? A altura em relação ao solo, a gente já sabe que é 7,5 metros, né? Então, sobram quantos degraus aqui embaixo? Se aqui é o 20º, sobram ainda 10, né? Então, se toda essa altura aqui é 7,5, eu posso calcular quanto que equivale 20 degraus, né? Vezes 0,25, eu vou ter 5 metros, ok? Então, qual é a altura em relação ao 20º degrau? Né? Se daqui até o solo é 7,5 e daqui até o solo são 5 metros, qual é essa altura aqui? Porque é em relação a essa altura, ao 20º degrau, que a questão quer a quantidade de energia. Né? Então, se aqui é 7,5, aqui é 5, aqui nos sobra 2,5 metros. Tá? Então, é em relação a essa altura. E a gente calcula de novo. Massa vezes gravidade vezes altura. Aqui a gente vai ter a massa de 5, o G é 10 e a altura agora é 2,5. E essa energia acumulada no 20º degrau tem o valor de 125 joules. Ok? Tranquilo? Aqui a gente vê, né, a diferença, como a altura interfere no acúmulo de energia. Quanto mais alto, maior o acúmulo de energia. E se esse bloquinho cair aqui de cima,
Se ele cair do 30º degrau até o solo, ele vai ter uma velocidade muito maior do que se ele cair do 30º degrau até o 20º degrau. Porque isso está relacionado com a energia potencial que vai se transformar em cinética. Tranquilo?